Sucesso e fracasso. Essa definição depende de você. A sua vida pode ser um mar de sucessivas conquistas ou um mar de sucessivos fracassos. Você vai fracassar em algum momento? Vai. Você vai ter sucessos em outro momento? Vai. Mas como é que está essa relação? Eu considero que seria ruim se você tiver uma relação equilibrada, ou pior ainda, se você tiver uma relação onde você tem mais fracasso do que sucesso. E o que é que está acontecendo na tua vida hoje para que essa relação ruim ou péssima esteja acontecendo? Quando você quer traçar um caminho, um objetivo, uma meta, eu quero chegar em tal lugar, eu quero construir um relacionamento duradouro com alguém, né? Constituir uma família, construir essa vida ao lado de alguém, o que é que você está fazendo para que isso aconteça? Não é só achar que eu vou achar a companhia ideal e está tudo perfeito e maravilhoso. Mas o que eu tenho feito para ter sucesso nos relacionamentos? Qual é o meu papel para que eu consiga realmente ter sucesso em relacionamento? Você precisa ter equilíbrio emocional. Precisa ter seu amor próprio muito bem fortalecido. Entender que o seu papel na relação ele vai buscar trazer equilíbrio no diálogo, equilíbrio nas ações em conjunto que vocês estão fazendo. Ele precisa estar definido muito bem no seu papel o que você quer, o que você espera e aonde você quer chegar. Por quê? Porque isso também vai definir para você traçar um planejamento de construção de uma vida a dois. E principalmente, quando você entende aonde você quer chegar, você começa a compreender qual é o tipo de pessoa que você quer ao seu lado para construir essa relação e atingir aqueles objetivos. Claro que na trajetória vão haver divergências, diferenças de opiniões, um ou outro conflito. Mas o quanto você está equilibrado emocionalmente, o quanto você desenvolveu a sua inteligência emocional para saber lidar com esses conflitos e aí construir esse caminho a dois, com o objetivo de atingir uma felicidade, uma prosperidade enquanto casal, enquanto neste relacionamento. Você traçou o seu caminho. Então, a partir dali, é aonde você quer chegar. E o que você tem feito para alcançar este local que você tanto almeja, que você tanto deseja? Nos relacionamentos, será que eu sou uma pessoa que tenho paciência? Será que eu sou uma pessoa que sei me expressar bem? Será que eu sou uma pessoa aberta ao diálogo, à troca de opiniões, com capacidade sim de ceder em alguns momentos? Eu acho que o relacionamento ele é importante e ambos em algum momento vão ter que ceder. Não é no sentido de eu vou me anular, mas é no sentido de que eu entendo que a determinada questão é importante para o outro, para a outra, e a partir daí eu vou dialogar para ela me mostrar essa importância, e a partir desse momento eu entendo que aquilo vai fazê-la feliz, então eu também vou trabalhar para fazer essa pessoa feliz. E vice-versa. Então, o se anular, na verdade, é você ter empatia para entender o que o outro também gosta, o que o outro almeja, e juntos vocês poderem fazer. É muito comum hoje a gente ter situações do tipo, a minha parceira ou meu parceiro gosta de sair, eu não gosto de sair, então vai embora, vai sozinho. Quando o casal começa a ter situações constantes
de que cada um vai para um lado para fazer o que gosta sem a companhia do outro, você está afetando a relação. Não estou dizendo com isso que você não possa sair. De repente você vai se encontrar com seus amigos, com as suas amigas. Eu acho que é perfeitamente saudável. Uma vez ou outra, diz, olha, hoje eu vou, né? Desde que o casal não tenha planos, não tenha uma estrutura definida do que fazer naquele momento, eu não vejo problemática. E isso também não é um jogo. Ele saiu, eu vou sair. Mas ter um equilíbrio. Eu acho que como indivíduo, vocês têm suas particularidades, né? E muitas vezes você não pode acompanhar a outra pessoa ou não quer acompanhar, mas também não é dizer que, porque eu vou sair, eu vou para balada, eu vou para isso, eu vou para aquilo. Ou seja, se a pessoa está fazendo muita questão de ter companhias que não são a sua, de ir para lugares que não são propícios de pessoas que estão procurando curtir no sentido de estarem solteiras, sem compromisso, eu acho que abala a relação. Eu não vejo isso como um ponto saudável para a relação. Uma coisa é eu chegar e dizer, olha, eu vou sair para jantar com os amigos meus. Outra coisa é eu vou para um show, eu vou para uma balada com os meus amigos, você fica em casa. Então, tem que haver um ponto de equilíbrio, tá? Isso é importante. Por quê? Porque o ambiente influencia. Influencia em que sentido? No sentido de que se eu começo a constantemente ir para ambientes ou para locais propícios de pessoas solteiras, de pessoas sem vínculo afetivo, vamos dizer assim, e eu estou num relacionamento. Por que que eu estou querendo tanto fazer isso se eu estou com aquela pessoa? Não quero dizer que aquela pessoa tem que lhe bastar para tudo e qualquer situação. Não é isso. Mas é algo para se refletir. Eu quero um compromisso, mas eu quero estar com uma postura de uma pessoa solteira. Então reflete para saber se realmente é isso que você quer. O outro aspecto é, para se ter sucesso numa relação, para se construir uma relação saudável, né? Tem que haver o diálogo, tem que haver a confiança, tem que haver responsabilidade emocional, mas acima de tudo tem que haver segurança emocional. Quando um demonstra segurança emocional para o outro, ok. Quando existe um diálogo onde a gente vai, né, harmonizar as expectativas, os interesses, o que gosta, o que não gosta, a coisa muda. Não é aquele diálogo tipo, me conheceu assim, eu sou assim e acabou. Então, se essa é a tua perspectiva, é melhor ficar solteiro. Porque isso não é saudável para uma relação. Isso não é saudável até para você. Porque aí está um conflito de interesses. Que não é que você vá mudar da água para o vinho, mas sim, algumas concessões a gente tem que fazer em detrimento do benefício do casal. Se a sua expectativa é construir algo com alguém, então isso vai ter que acontecer. É uma consequência do processo. Eu querer entrar num relacionamento, mas impor somente a minha vontade, a minha verdade, porque me conheceu assim, eu sou assim, não vou mudar, tchau e benção. Então, isso tem um grande percentual, acho que 80% de chance de dar errado. Porque eu estou muito rígido, eu estou muito fechado, eu não estou aberto a encontrar um ponto de equilíbrio nessa relação. Então, o que é que eu hoje estou fazendo para ter uma relação saudável e construir um relacionamento duradouro? Se esse for o meu objetivo. Que perspectivas eu tenho, que perspectivas a outra pessoa tem, como é que a gente pode alinhar essas perspectivas e, a partir daí, traçar um planejamento em conjunto.
Se isso não está acontecendo, é porque a relação ela não está evoluindo. Ou você permanece do jeito que está e vê até onde vai. Mas se você já tem objetivos traçados e quer isso para a tua vida, possivelmente a relação que você está nessa condição, ela não vai vingar. E aí você tem que se avaliar para saber como é que você está em termos do seu amor próprio, para saber se você não está dependente emocionalmente, porque muitas pessoas não veem perspectiva na relação, mas não conseguem sair desta relação. Permanecem acomodados na relação. E aí o que vai acontecer é que lá na frente é capaz do outro findar essa relação e você ficar frustrado, você ficar magoado, mas todos os sinais de que a relação não ia caminhar estavam sendo mostrados. Você que não quis enxergar. Então também assuma a responsabilidade diante dos fatos, do que estava acontecendo. Porque se não tinha perspectiva, você estava vendo que não tinha perspectiva. Para que que você vai insistir? Ah, eu gosto, de repente ele vai mudar. Ok, tudo bem. Sou a favor de que você tente. Mas se você já está tentando e não está funcionando, então tem alguma coisa errada. Porque a outra pessoa não está na mesma sintonia que você. A outra pessoa talvez naquele momento não esteja buscando o que você quer. Então, ou você avalia o que é melhor fazer, e em quase sempre aqui é melhor cada um seguir seu caminho. Pode doer no começo? Bem provável, somente se tiver afinidade, se tiver um gostar muito intenso. Mas a pessoa não está demonstrando um retorno, uma perspectiva que realmente esteja valendo a pena conforme os teus objetivos. Então para refletir a esse respeito. Porque é aí que vai definir entre sucessos e fracassos nas relações. Muitas pessoas, e de uma maneira geral, eu atendo muita gente que fala nesse sentido. Quer porque quer encontrar alguém para ter um relacionamento saudável. Beleza. Aí a pessoa não tem uma postura de que está buscando um relacionamento saudável. Tem um ciclo social quase que constantemente de pessoas que só estão curtindo, estão naquele momento de curtição. É uma pessoa que não sabe ceder. É uma pessoa que tem carência emocional muito grande. Fatalmente, quando encontra alguém, começa a colocar uma pressão. Por quê? Porque tem dependência emocional. E como é que vai dar certo? Então, nesse primeiro momento, o melhor é você se recolher, começar a construir, né, o seu eu. O que é que eu quero dizer com isso? Trabalhar inteligência emocional, reprogramação de crenças, trabalhar amor próprio. Ou seja, você vai passar por um processo de reconstrução. Você vai se reconstruir porque você está quebrado. E é nesse momento de reconstrução que você vai se entender melhor e realmente vai ter condição de buscar uma relação que seja saudável, sem cometer autossabotagem. Porque com as debilidades emocionais, com as debilidades em crenças que são limitantes, não tem como você conquistar um relacionamento equilibrado e saudável. Normalmente isso vai gerar um problema, ou no começo ou no meio da relação, e que vai gerar como consequência possivelmente o término dessa relação, porque ninguém vai aguentar. Chega uma hora que a pessoa não tolera mais determinadas situações. O desgaste da relação está tão grande que aí aquela bola de neve que foi se acumulando desde o começo vai dar problema. Eu tive um relacionamento curto, de certa forma, né, num processo de conhecer uma pessoa. E aí o que que aconteceu? Começamos a ficar, nos conhecermos e tudo mais, e ela passou a ter cobranças
que eu acho que não cabiam para aquele momento. E aí eu fui conversando dentro das possibilidades e tudo mais. Só que chegou um ponto que a coisa travou. Posso falar por experiência própria que nesse momento eu já não me sentia mais à vontade com ela. Porque chegou no nível de cobrança, numa coisa, num curto intervalo de tempo, onde nem tinha migrado um possível namoro nem nada, ainda estava no processo de conhecimento. E eu já vendo algumas coisas no começo, eu fui conversando. Não sou perfeito, mas eu já fui atentando para algumas coisas e fui buscar o diálogo. Mas as coisas não mudaram. Então chegou num nível que eu confesso, eu travei. E aí para mim já não estava mais sendo saudável. Então foi o momento de reavaliar para saber até que ponto realmente está sendo válido se manter naquela situação. Porque não é saudável para mim, não é saudável para ela. Acaba tendo uma falta de maturidade emocional de ambos os lados, permanecendo nessa situação. Minha responsabilidade emocional também não seria a mais adequada, né? Eu estaria, na verdade, sendo irresponsável emocionalmente, porque eu tenho outras perspectivas. E eu deixei claro algumas coisas, conversei sobre outras que eram necessárias para o processo de harmonizar a relação, e as coisas não foram acontecendo, a engrenagem ela não foi funcionando. Então significa entender que para aquele momento talvez, né, a gente não estivesse em sintonia, não tivesse no mesmo padrão de pensamento. Não estou dizendo que um é melhor que o outro, em hipótese alguma, mas não houve harmonização. Não houve afinidade da situação. Então, a melhor situação, a melhor postura nessa situação é deixar seguir. É melhor que cada um vá seguir seu caminho para que lá na frente não se machuquem mais, ou pior, um jogue na cara do outro frustrações e cobranças por não ter tido determinadas atitudes ou responsabilidades, sendo que não houve esse diálogo. E foi algo que eu percebi. Então, se eu estava enxergando isso, tentei trabalhar para contornar algumas situações, não tive sucesso, então, meu amigo, é melhor você se afastar, porque aí não vai valer muito a pena. Pode ter algum problema lá na frente muito mais sério, muito mais grave, um desgaste muito maior, sem necessidade. Algumas pessoas questionaram, mas será que não era interessante tentar? Eu digo sim, pode ser. Mas até que ponto você também está disposto a tentar? Até que ponto você tem essa perspectiva de vislumbrar que tentaram insistir por mais tempo, algo que você já viu no começo que estava dando problema, e você tentou dialogar e não conseguiu solucionar, contornar as situações, então é algo a se pensar. Vale a pena eu ainda permanecer? Vale a pena eu insistir sabendo que a outra pessoa pode estar querendo e pode estar se envolvendo em demasiado em detrimento ao outro? Então, era como se eu vou continuar tentando, mas eu tô vendo que não está evoluindo. E a outra pessoa, por carência ou situações emocionais, está se envolvendo cada vez mais, ficando mais apegado, mais dependente. Cadê a minha responsabilidade emocional diante da situação? Então, eu tenho que verificar qual é o melhor contexto e a melhor decisão. Eu não entrei num relacionamento para tratar o relacionamento. Então, eu tenho que verificar. E mais ainda, para tratar o outro. Uma coisa é você ver, assim como eu, que também tenho debilidades emocionais, porque eu não sou perfeito, não sou o ápice da inteligência emocional. Claro que eu tenho falhas e eu falhei. E vou cometer outras falhas lá na frente.
É um processo de aprendizado, isso é perfeitamente normal. Mas quando eu hoje busco um relacionamento, eu quero entender que todos nós temos problemas, mas estamos dispostos a, nesse processo de construção do relacionamento, trabalhar na solução desses problemas. Se houver esse acordo, vamos dizer assim, esse interesse mútuo de que ambos têm suas debilidades emocionais e que a gente vai trabalhar para construir uma relação, trabalhando essas debilidades emocionais, superando essas problemáticas, perfeito. É um caminho traçado a dois que com certeza vai ser muito bom no relacionamento, porque vai fortalecer o processo da relação. Mas se você está vendo que você quer melhorar, você quer buscar contornar situações e conflitos, mas a outra pessoa não está preocupada com isso, realmente não está vestindo a camisa para também se trabalhar no processo de construção da relação, então para pensar. Porque você pode estar criando uma bola de neve que lá na frente ela vai cair em cima de vocês. Então, nesse momento, será que se você está vendo isso num começo de relação, não está vendo perspectiva de mudança, né? Tendo ferramentas para mudar, e isso não está acontecendo, será que é válido insistir nessa situação? Não estou dizendo que você vai encontrar a pessoa perfeita, não estou dizendo que você vai encontrar uma pessoa extremamente esclarecida e é somente se for assim que você vai se relacionar. Mas você tem que pensar onde é que você está hoje, quais são as perspectivas que você tem, quais são as perspectivas que a outra pessoa tem, o que ambos estão dispostos a trabalhar em prol da relação e realmente você dizer, essa pessoa aqui está valendo a pena. Aqui existe uma grande chance de sucesso na relação, de construir um relacionamento saudável, duradouro, recíproco, com empatia, com companheirismo, com cumplicidade. Então, esses fatores a gente tem que começar a observar quando a gente vai buscar se relacionar com alguém. Senão, a coisa só vai desandar lá na frente. O momento agora é entender onde você está e aonde você quer chegar. Qual é o tipo de relação que você deseja? O que você está disposto a fazer para a relação crescer? Então, para refletir um pouco sobre isso, porque aí a gente começa a se entender e entender o que realmente a gente quer. E, principalmente, eu estou disposto realmente a construir um relacionamento saudável? Eu estou disposto a começar um relacionamento com alguém com perspectivas de futuro com essa pessoa? Se for isso, esse caminho aqui é inteligência emocional, amor próprio e trabalhar crenças. Porque aí você vai começar a se trabalhar para conquistar isso. E se você está no relacionamento hoje e tem dúvidas, começa a pensar sobre isso. É o que eu quero? Essa pessoa vai dar o que eu quero? Essa pessoa tem perspectivas iguais a minhas para construir alguma coisa? Mas, se diante dessas análises todas, você ainda se questionar, é porque deve ter alguma coisa errada. Então, são situações que a gente tem que parar para observar. Muitas vezes, nós recebemos sinais e não queremos enxergar, não queremos aceitar esses sinais. E isso lá na frente é um problema. Então, chegou o momento da gente começar a ter uma reflexão a esse respeito. Defina o que você quer, veja se as definições do outro são iguais às suas, ou pelo menos parecidas para isso. E se for, vamos trabalhar as dificuldades e construir essa relação. Se não for, será que não é interessante repensar se vale a pena continuar? Então, fica aí essa reflexão para você. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Se curtiu, dá um like. Se tiver alguma dúvida, coloca um comentário e a gente vai estar conversando a respeito. Até mais, pessoal.